Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, o professor Carlos, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar o tema sobre a Grécia Antiga, a formação das cidades-estados, algumas características sobre elas. Bora lá, embarque nessa aventura, vamos juntos. Eu vou mostrar para vocês o slide com os objetivos desta aula. Construir o conceito de cidade-estado, identificar os fatores que levaram os gregos a se expandirem. É muito bacana, eu sou professor de História, estou em sala de aula, né, e sempre comento com meus alunos como que eles imaginam que seria a vida há 2, 3 mil anos atrás numa cidade. Nós falamos a palavra cidade. É claro que a nossa mente vem e fica um pouco enraizada com o que nós temos de experiência nos dias atuais. E claro que a gente fica imaginando as ruas, as casas, as pessoas andando, né? Não tinha carros, não tinha nada eletrônico, então vamos imaginar carroças e tudo mais. Mas será que eram assim mesmo as cidades na Grécia Antiga, por exemplo, ou no mundo antigo? Algo em comum, claro que a ideia de noção de cidade-estado que nós vamos ver hoje nesta aula é sobre a Grécia, mas algo muito interessante da antiguidade era a ideia de uma muralha protegendo a cidade. Não haviam grandes ruas com essa noção que nós temos de malha viária, né, para ter uma boa locomoção e tudo mais, eram ruas bem estreitas. Algumas cidades nem ruas tinham, dependendo da localidade. Nós temos imagens, maquetes, ruínas que comprovam as cidades de Tebas, Çatalhöyük na Turquia, Tebas no Egito, cidades como Uruk, a própria Babilônia. Era impressionante. As casas muito próximas e não tinham telhado, viu? Algumas, por exemplo, Çatalhöyük, que fica na Turquia, mas era um povo, né, da Mesopotâmia, eles entravam por cima. Casas quadradas por cima, e quando chovia? Olha, pequena tenda, um sombrite ali, algum remendo, pouca chuva. Nós estamos falando de uma região com poucas chuvas, isso também é importante. Nós estamos falando também região de Tebas, né? Norte, noroeste, aí, nordeste da África, certo? Então, a noção de cidade é bem diferente. Essas cidades também, elas tinham uma espécie de uma muralha, são cidades muradas, vamos imaginar a cidade de Troia, grandes muralhas e tudo mais, um exemplo, né? Cidade de Atenas também com muralhas, e aí a ideia que eles tinham era que você saiu dessas muralhas, estaria numa espécie de uma terra neutra, e precisaria chegar até a próxima cidade, entrar no portal da cidade, passar pela muralha da outra cidade, para você entrar num outro mundo, num outro estado. Por isso que nós chamamos essas cidades de cidades-estado. Porque dentro das muralhas seria o território daquele governo, daquela cultura, daquela língua. Por mais que as línguas pudessem ser até semelhantes, como da cidade de Esparta, Atenas, cidade, né, de Corinto, por exemplo, falavam a língua grega, mas nem por isso eram um único governo, um único povo chamado Grécia. Hoje, né, na atualidade, existe um país chamado Grécia, com a capital inclusive em Atenas, né? Atena a deusa, Atenas a cidade, mas no mundo grego não era bem por aí. Por volta de 1200, vamos entender então como que ocorreu essa formação dessas cidades-estado. Por volta de 1200, a base de organização social era o chamado oikos. Era uma grande família. Pais, primos, avós, seus dependentes e também seus bens, como casas, terras e animais. Os membros do oikos acreditavam ter um antepassado comum. Aqui vocês têm uma imagem, uma ilustração de uma pesquisa histórica que nos ajuda, né, a imaginar como poderia ter sido um oikos. A produção do oikos era voltada para a subsistência, o que sobrava era acumulada pelo chefe. Sim, tinha um chefe. Com o passar do tempo, esse chefe passa a ser mais poderoso, mais rico e acaba ganhando o termo de rei. O rei passa a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros, saído por outros grupos familiares. Essa assembleia, formada por guerreiros com igual poder de decisão, deu a origem à noção de cidade-estado grega. Tem essa explicação e tem uma outra. Acredita também numa forma de comunidade organizada em genos, era uma comunidade comunitária, onde todos plantavam e se dividiam igual. Com o aumento da população, essas comunidades gentílicas entraram em crise a partir do século VIII, e houve uma divisão das terras.
com o pater, que seria o chefe principal, ficou com as melhores terras. Os eupátridas, chamados bem-nascidos ou próximos parentes desse pater, ficaram com as melhores terras principais da cidade, do que futuramente vai ser uma cidade-estado. Depois os georgeóis, pequenos agricultores, os que ficaram com as terras menos inférteis. E ali, por último, ficaram os chamados tetas. É meio estranho, mas é isso mesmo. Os tetas foram os excluídos dessa divisão de terras. Não receberam nenhuma terra e, ainda por cima, alguns se tornaram escravizados por dívidas, que era uma situação muito comum na antiguidade. Explique o que era o oikos na Grécia Antiga. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto a essa, viu? Voltamos, bora lá? Por volta de 1200, a base da organização social era o chamado oikos. É uma grande família, pais, primos, avós, seus dependentes, seus bens, casas, terras, animais. Os membros do oikos acreditavam ter um antepassado comum e havia uma espécie de um chefe principal, que com o tempo se tornou um rei. Vamos imaginar então a cidade-estado de Atenas. É um troço fantástico, né? Umas 7 maravilhas do mundo antigo. O que vocês estão vendo na imagem, inclusive, seria o que nós chamamos de Acrópole, e era a parte alta. É muito comum na Grécia essa preocupação com a segurança, né? São cidades que vivem das guerras, também estão em volta de guerras, inclusive. Somente no período clássico, a partir do século V. E essas cidades, tinham regiões dentro da cidade mais alta, chamada Acrópole, onde ficava inclusive o Partenon, o principal templo, outros templos, inclusive alguns órgãos públicos. Altamente murada, como vocês podem ver, fortificada, uma grande muralha, certo? E numa situação de conflito, de guerra, de invasão,
eles colocariam ali suas riquezas, mulheres, crianças, idosos, para protegê-los. Então a Acrópole seria a parte mais alta, mais protegida dessa cidade-estado. Depois viria a segunda região, a segunda fase, chamada Ágora. Seria a praça pública. Nela se encontravam comércios, políticos, filósofos, onde praticavam o ócio, por exemplo, onde eles discutiam sobre várias situações envolvendo a vida, a política, a economia. E depois vinham os bairros, né? A região mais formada. Interessante que essa aqui é uma imagem atual, certo? Observe que nós temos construções atuais. Então existe em torno dessa maravilha do mundo antigo uma cidade de Atenas no mundo atual. Isso eu acho fantástico. A Acrópole de Atenas, construída por volta de 450 sob a administração de Péricles. Vamos lá? Se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do ferro, a arquitetura de pedras, o cavalo de guerra, as construções monumentais, o uso da escrita, da pintura, artigos de bronze. A cidade-estado grega era chamada de polis, isso é importante falar, viu? Eles não falavam, estamos na cidade de Atenas, e sim na polis de Atenas. Um território agrícola ocupado e explorado por camponeses, então esses três elementos. A área urbana, os templos, praças, mercados, que nós podemos chamar de ágora também, na segunda fase. E a última, né, a parte mais alta, que o professor Roberto explicou, a Acrópole, que seria a defesa, o símbolo dessa unidade. No caso da Acrópole de Atenas, melhor dizendo, havia um grande templo construído durante o governo, né, o período de ouro, né, da democracia ateniense de Péricles, chamado de Partenon, em homenagem a Deus Atena, mais de 100 metros quadrados, troço fantástico, totalmente construída de bronze. Dentro havia uma escultura, sim, da deusa Atena, com mais de 6 metros de altura, toda banhada em ouro. Acredite se quiserem. Que coisa magnífica. Como se perdeu? Várias invasões, várias guerras, alguns falam inclusive do Império Bizantino, que não, pela questão da cristandade, né, eles destruíram essas imagens de deuses, né, do mundo antigo, porque era considerado pagãos, desculpe, corrigindo aí. Mas, seja como for, inclusive do arquiteto Pítias, né, que fez essa coisa fantástica da deusa Atena. Vamos lá? Vamos para a nossa segunda perguntinha. Explique o que eram as cidades-estado na Grécia Antiga. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltamos, bora lá. A cidade-estado grega era um espaço de decisão coletiva de festividades e de culto comum a divindades. A cidade-estado grega, também chamada de polis, tinha 3 territórios: região agrícola, núcleo urbano e acrópole, a defesa, a parte alta da cidade, o símbolo da unidade territorial. Vamos falar agora de um próximo tema sobre a expansão territorial grega. Por volta de 750, no século VIII, o uso do ferro na fabricação de instrumentos agrícolas levou a um aumento em produção de alimentos. Com isso, a população cresceu e houve a necessidade de mais terras para o cultivo. Uma curiosidade, exatamente no século VIII, o que também alguns especialistas apontam como a chamada segunda diáspora grega, aquela crise dos gêneros que o professor Roberto comentou, com a divisão das terras, a formação da cidade-estado e a exclusão de alguns grupos que não receberam terra, acabaram buscando outros lugares para viver. E assim eles vão também expandindo os territórios com novas cidades. Aqui uma imagem de um desenho de um navio grego, numa taça do século V. Biblioteca Nacional da França, Paris. Eu acho impressionante, desde a história do início da Grécia, vamos falar do período cretense, 2000 anos antes de Cristo, o mar Mediterrâneo foi o grande palco das grandes transformações do mundo grego. Tem taças, ânforas, que marcam a presença do comércio marítimo grego em várias regiões, no Egito, na Mesopotâmia, com os povos fenícios, os hebreus, que cultivavam e produziam e comercializavam vários produtos com os gregos. Também o vinho, o azeite de oliva que saía da ilha grega, de Creta, para as várias regiões. Acho muito interessante. Esse poder comercial marítimo, nós usamos um termo chamado talassocracia. Ai, professor, que palavra difícil! Quando vocês ouvirem essa palavra, é só imaginar que é a ideia do poder do comércio no mar Mediterrâneo. Aliás, dominar o mar Mediterrâneo era o grande sonho de todos os grandes impérios da antiguidade, que os persas por isso tentaram invadir o mundo grego, depois cartagineses e romanos tentaram entrar numa guerra para disputar quem ia dominar o mar Mediterrâneo. Olha, é a menina dos olhos de ouro, para não dizer os galinha dos ovos de ouro da antiguidade, guardando as medidas, as proporções e a... não sei se vocês entenderam a piada. Realmente, dominar o comércio marítimo do mar Mediterrâneo era fundamental para desenvolver um grande império. Fatores que colaboraram para a expansão grega. Muitas terras nas mãos de poucos, falei sobre essa divisão das terras com a crise dos genos. Escravização por dívidas, falei sobre essa situação dos tetas, os excluídos dessas terras, dessa divisão. E o interesse em obter ferro, outras matérias. Novamente, esse aqui é o grande palco, né? O mar Mediterrâneo. Uma curiosidade, como que os romanos chamavam de Mare Nostrum. Quando eles conseguiram, finalmente, dominar tudo isso, né, por volta do século I, aí, antes de Cristo, eles chamaram de Mare Nostrum, principalmente depois do Império, né, no século I, depois de Cristo, melhor dizendo, os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, tamanha importância que tinha dominar esse grande, imenso mar. Vamos lá? De acordo com a nossa aula, aponte quais foram os fatores que contribuíram para a expansão territorial dos gregos na antiguidade. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltamos, bora lá. Na Grécia, a partir do século VIII, o uso do ferro na fabricação de instrumentos agrícolas levou a um aumento da produção de alimentos. Com isso, a população cresce e há uma necessidade de mais terras. Houve também outros fatores, muitas terras na mão de pouco, escravização por dívidas e o interesse em obter ferro. Olha, vimos nesta aula a construção histórica das cidades-estado gregas, a divisão da polis grega e a expansão comercial marítima grega. As referências e galerinha do sexto ano, só aquele agradecimento pro Sr. Roberto, aquele abração, foco nos estudos aí, força, fé no coração, até a próxima. Valeu!